Olá, crianças! Então, nossa aulinha de hoje é de língua portuguesa, que fica na página 51, 52 e 53. Então, temos aqui ponto final e ponto de interrogação. Aqui nós temos dois livros, né? Vamos ver o título desse primeiro livro aqui de Cristiane Gribel. Então, o título deste primeiro livro é Minhas Férias Pula uma Linha. Parágrafo. No livro 2, nós temos aqui o livro de Thalita Rebouças, Por que só as princesas se dão bem? Então, nesses dois livros, no livro 1 e no livro 2, nós temos dois títulos. Aí aqui diz assim, escreva o número do título que faz uma pergunta. Qual desses dois livros está fazendo uma pergunta? Você vai colocar aqui se é o livro 1 ou se é o livro 2. Qual destes dois livros está fazendo uma afirmação? Você vai colocar aqui se é o livro 1 ou se é o livro 2. Então, a pontuação utilizada no final da frase indica a intenção de quem fala e ajuda quem lê a entender o texto. Conheça dois sinais de pontuação. Então, nós temos esses dois sinais, o ponto final e o ponto de interrogação. O ponto final é este pontinho aqui. Ele é usado para indicar o fim de uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. Então, aqui nós temos dois exemplos. Gosto de estudar nesta escola. Tem um pontinho aqui, ponto final. Hoje não está fazendo muito calor. Então, nesta primeira frase aqui, é uma frase afirmativa, né? Uma frase declarativa afirmativa. Esta outra frase, hoje não está fazendo muito calor, é uma frase negativa. Quando tem o não, né, está negando, é uma frase negativa. Então, todas duas elas terminam com um ponto final. O ponto de interrogação, que é esse pontinho aqui, ele é usado para indicar o fim de uma frase interrogativa, isto é, o fim de uma pergunta. Quem vai passear nas férias? Quem vai passear nas férias? Então, está fazendo uma pergunta, né? Quando tem este pontinho aqui no final, chamado de ponto de interrogação, é porque está fazendo uma pergunta, né? Aí nós temos aqui esse sinal de pontuação, né? Que é o ponto final e o ponto de interrogação, né? Em frase declarativa, afirmativa ou negativa, que ele é usado no final com um pontinho, e o de interrogação, ele é usado no final da frase, né? Interrogativa, ou seja, quando está fazendo uma pergunta. Aí, crianças, o que é que vocês irão fazer? Então, aqui nós temos a atividade, né? Então, atividade número 2. Você já aprendeu que a entrevista é feita de perguntas e respostas. Agora responda, letra A. O ponto de interrogação é usado em que parte da entrevista? E o ponto final, em que parte da entrevista é usado? Aí vem a outra questão. Leia mais um trecho da entrevista com Ziraldo. Pontue a pergunta e a resposta. Você vai pontuar, né, dentro deste quadrinho aqui, né, se está fazendo uma pergunta ou se está afirmando, né? Você vai colocar o ponto de interrogação, um ponto final. Ligue a pergunta à resposta. Aí aqui tem. Para Ziraldo, o que não tem graça? Embaixo. Porque Ziraldo diz que está há 7 anos de fazer 90. Qual é o nome do programa de TV de Ziraldo? Aí tá aqui na frente a resposta dessas perguntas e vocês vão ligar. A outra questão. Escreva
para cada ilustração conforme as indicações. Ilustrações que quer dizer os desenhos, né? Então, aqui, na número 1, nós temos aqui um menino, né? E ele é um pintor, né? Ele desenhou aqui. Aí, você vai fazer uma pergunta para este desenho aqui. A segunda, declaração afirmativa. Você vai fazer uma pergunta afirmando este desenho aqui, né? Que é uma moça que ela recebeu, né? A pipoca e ela falou obrigado. Então, o que ela achou da pessoa, né? Que deu esta pipoca para ela. E a número 3, declaração negativa. Nós temos aqui um homem, ele vai levantar um peso. Então, você vai fazer uma frase negativa. Eu vou dar um exemplo. No primeiro desenho aqui, vou dar só um exemplo, né? Como aqui está dizendo que é para fazer uma pergunta, eu posso dizer assim: o que você pintou neste quadro? Fiz a pergunta, é o que vocês vão escrever aqui. Na segunda, ela recebeu a pipoca, falou obrigado, aí disse assim: que moça gentil, ou que moça delicada, né? Ou que moça educada, porque deu a pipoca. E no terceiro aqui eu posso dizer assim: ele não vai conseguir levantar o peso, né? Que é como é a pergunta, né? Uma declaração negativa, eu posso dizer que ele não vai conseguir. E a outra questão, pontue as frases de acordo com a intenção indicada. Eu adoro brincar com minhas bonecas, né? Então, aqui é uma afirmação. Qual ponto você vai usar aqui? Qual é a sua brincadeira preferida? Foi feita uma pergunta. Qual pontinho você vai usar aqui? A sexta, escreva frases que expressem estas intenções, né? Você vai escrever frases, né? Fazer uma declaração ou dar uma informação, né? E fazer uma pergunta. Tá bom, crianças? Então, é essa a nossa aulinha de hoje, tá bom? Então, fique com Deus. Tchau.